galera, então vamos dando continuidade ao assunto da aula anterior, que é sobre banco de dados. Eu falei sobre os bancos de dados, os componentes que tem nativo na plataforma, né? Mostrei alguns, deixei algum material sobre o Firebase, sobre o TinyWebDB e também sobre o TinyDB, para vocês darem uma estudada um pouco mais. E hoje eu vou falar sobre o banco de dados externo, né? O que vem a ser um componente externo. Isso quer dizer que ele não está na plataforma, né? O próprio nome já fala. Então quer dizer que não tem um componente específico para mim chegar lá. Por exemplo, nós vamos usar o banco de dados MySQL. Então não tem um componente específico para me chegar lá, puxar aqui MySQL e fazer a configuração e não tem muito trabalho. Então tem como integrar outras tecnologias, porém você dá um pouco mais de trabalho. Então, para começar, o que é o MySQL? O MySQL é um gerenciador de banco de dados. Então, um sistema de gerenciador de banco de dados. Isso quer dizer o quê? Para quem não tem conhecimento nenhum, seria como um sistema onde você consegue, por exemplo, criar um banco de dados, que o que é o que vem a ser, né? O banco de dados são tabelas, são um conjunto de tabelas. Tabelas com linhas e colunas. Cada coluna representa uma característica, né? Por exemplo, se eu criar uma tabela usuário, então eu posso criar uma coluna que vai ter nome e outra e-mail, por exemplo. Então, o nome e o e-mail são características do usuário, daquela tabela. E as linhas, né? Cada linha vai ser um registro. Eu vou explicando um pouco melhor com base conforme nós vamos desenvolver. Então o MySQL vai ser isso, vai ser um sistema que vai prover para nós fazer essa manipulação de criar tabela, criar banco de dados, sem precisar trabalhar diretamente com a linguagem de banco de dados, né? A linguagem de consulta de banco de dados, que é o SQL. Eu deixei um arquivo aí arquivo zipado para vocês baixarem. Se vocês baixarem e descompactar, ele vai ter essa estrutura aqui, ó, essas pastas, que eu não vou falar agora, vai ser assunto do próximo vídeo. E tem uma pasta chamada banco de dados, que é a que eu quero que vocês abram, e vai ter esse arquivo aqui, ó, database.sql. Você pode abrir aí no bloco de notas, caso você não tenha nenhum editor. No meu caso aqui eu abri no Visual Studio Code, que é um editor de código da Microsoft. E opa, cadê? Aqui, ó. Então, esse é o conteúdo desse arquivo database.sql. O que é isso aqui? Isso aqui é o banco de dados nosso, da nossa aplicação. Só que aqui está em código SQL. Então, quem já tem conhecimento, eu recomendo. Eu mesmo só crio meus bancos de dados usando a linguagem mesmo. Não uso muito o gerenciador para fazer isso aqui, não. Então, quem tem conhecimento é bom. Quem não tem, eu também dou a dica aí de aprofundar, se quer seguir essa área de desenvolvimento de aplicativo e tal, porque você sempre vai precisar de um banco de dados mais robusto, por exemplo, MySQL. E ao princípio é você primeiro estudar banco de dados, né, a teoria, a modelagem de banco de dados, e depois você estudando a mais sobre a linguagem SQL. Então, aqui eu não vou explicar muito sobre esse código. Quando eu rodar ele, importar ele lá no meu banco de dados, vai ficar mais fácil de explicar para quem não tem conhecimento. Então, estou partindo do pressuposto que tem de pessoas que estão assistindo que têm conhecimento e outras que não entendem nada disso daqui. Então, por isso que eu vou mostrar explicando mais sobre as tabelas quando já tiver importado. Então, esse aqui é o arquivo do nosso banco de dados do projeto prático. Mas beleza. Como que eu consigo então esse banco de dados externo? Você vai precisar de um servidor online, ou no caso, né, vai precisar de um serviço de hospedagem. E você vai ter que contratar isso. Infelizmente não tem jeito, a não ser que você encontre um site que ofereça hospedagem gratuita, como é o caso da Hosting, que eu estou mostrando aqui, não é propaganda, é porque eles oferecem ainda um plano gratuito, que é bem básico aqui as configurações, mas supre as necessidades de uma pequena aplicação, pelo menos para fase de estudos, ele supre muito bem. Então você vai acessar aí hosting.com.br, vai entrar nesse site, vai vir aqui para fazer a sua conta gratuita. Então você vai ver, vai ter os planos, aqui fala o que você tem direito e vai em pedido.
Aqui vai aparecer, né, as informações, confirmar agora. Vai aparecer aqui, no caso, os meus dados e tal, beleza. Aí você vai em finalizar pedido. Tem que aceitar os termos, né? Aceita os termos e vai em finalizar pedido. Eu não vou fazer aqui no caso porque o meu eu já tenho um serviço pago, então eu vou usar ele. Então aqui é só para mostrar para vocês como que é. Depois que vocês fizerem a conta, tiverem já um serviço de hospedagem lá cadastrado, esse é o painel, é o cpanel.hosting.com.br. Você vai logar com a conta que você acabou de criar e vai ter acesso a esse painel aqui, que é onde você faz todo o gerenciamento do seu servidor. Então aqui você tem acesso aos seus domínios, os sites que você tem, o gerenciador de arquivos, que nós vamos usar bastante. E também tem aqui a parte de banco de dados. E depois que você criou, você vai vir aqui em banco de dados mais SQL e vai criar um novo banco de dados. Eu vou colocar aqui MB porque do mini blog, então vou colocar a referência aqui. Cria uma senha. Se quiser gerar também, tudo bem. Então vai em criar, ele vai criar um banco de dados limpo, né? Então eu vou vir aqui procurar pelo banco de dados que eu criei, ó, que é esse daqui, ó, o final MB. Clico sobre ele e vou em phpMyAdmin. Aí ele vai abrir o meu gerenciador aqui de banco de dados, que no caso aqui é o phpMyAdmin, que utiliza o MySQL. Essa aqui é a estrutura. Então aqui, ó, eu abri direto o banco. Então aqui eu posso criar uma tabela utilizando a própria interface dele aqui, ó. Então eu poderia colocar um nome, colocar as colunas que eu quero e executar aí criando sem precisar usar nenhuma linha de código. Porém, como eu já fiz o script e vocês vão ter ele aí já no seu computador, eu vou vir aqui, ó, em importar, aqui, ó, escolher arquivo. Aí naquela pasta você vai no banco de dados e vai escolher o database.sql. Vou fazer a importação aqui e vai em executar. Se ocorrer tudo bem, ó, ocorreu, não apareceu nenhuma mensagem de erro, ele vai mostrar aqui, né, o código que foi lido e ele vai ter gerado as nossas tabelas. Então lá naquele código, cada uma disso aqui, ó, cada create table é uma tabela que foi criada lá no banco de dados. Então agora, ó, nós teremos 3 tabelas, uma de comentários, outra para post e outra para usuários. Na tabela usuários, nós temos só um usuário que vai ser usado por login, o nome daquele usuário e uma senha. Esse ID é um identificador do usuário, então cada usuário vai ter um ID único para poder nós depois pegar, fazermos as relações. Mas isso aí eu vou falando depois, até porque não vai precisar tanto de compreender a parte do código, como que é feito. Outra tabela que temos é de posts, né? Porque o administrador, no caso, vai fazer a postagem. Eu não diferenciei aqui usuário, né, de administrador para usuário comum, que isso vai ser feito manualmente, eu vou explicar depois. Então aqui no post também a gente vai ter um título, o conteúdo dele, uma imagem fixa para aquele post, uma propriedade de gostei. Então esse gostei vai ser como se fosse um contador, né? Então toda vez que alguém clicar lá em gostei, ele vai incrementar e esse post vai incrementar aqui nesse gostei. A data e usuário ID. Esse usuário ID aqui é para eu saber qual usuário que fez aquela publicação. Então isso aqui é um link, vai ter o ID do usuário que fez a publicação. Isso aqui para a gente fazer o relacionamento depois, mas não vou falar muito aprofundado aqui. E comentários, que também vai ter só a descrição do comentário, um identificador também, o post ID, porque é para me saber qual a postagem, né, esse comentário é referente a qual post e também qual usuário que fez essa publicação. Bom, então é isso, galera. Já fizemos a configuração do banco de dados nosso. Uma coisa que eu não falei, né? Caso você não tenha conseguido fazer a conta gratuita, não se preocupe, salve aí, continue com os arquivos, que na próxima aula vamos falar sobre a API, a parte do back-end, que é onde realmente faz a integração com esse banco de dados entre o aplicativo. E aí você poderá, caso não consiga fazer aí a sua configuração sozinho, você poderá utilizar a minha aqui. Então nós podemos compartilhar isso aí e não tem problema. Pelo menos como é só um curso de aprendizado, então não tem problema. Qualquer dúvida também pode entrar em contato no telefone
e no e-mail que está na descrição do vídeo. Então, se teve alguma dificuldade, não conseguiu, pode me mandar mensagem, pode me mandar e-mail, que a gente tenta ver qual foi a dificuldade e eu explico melhor para você. Eu vou ficando por aqui e até a próxima aula, pessoal.